é uma alegria poder falar com os missionários na nossa diocese, poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre a espiritualidade do Advento. Para a nossa formação é bom sempre lembrar, o Advento é dividido em 2 momentos. Nós temos a celebração do Advento escatológico, ou seja, a segunda vinda de Jesus, em que a igreja se prepara para a parousia. Esta preparação acontece do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro. Então, é importante lembrar, do primeiro domingo do Advento até o dia 16, nós não falaremos de Natal do Senhor. Seria importante que nem nos cantos, seria importante que nem nas nossas catequeses, falas, comentários, a gente desse destaque ao Natal ainda. Por quê? A preparação para o Natal no Advento, ela se dará do dia 17 até o dia 24, a chamada Semana Santa do Natal. Então vejam, do primeiro domingo do Advento até o dia 16, a gente faz a preparação para o Advento escatológico. E do dia 17 em diante, a gente faz a preparação para o Advento histórico, para o Natal de Jesus. Quanto a isso, tranquilo, estou regando horta depois da chuva, né? Isso daqui deve estar bem claro para nós. Me disseram que já tiveram uma formação do Advento, então é bom que esse destaque seja feito. Todo mundo que já sabia, por favor, clica aí no levantar a mão, para a gente ver como está, como estamos. Tem gente que ainda não levantou, a irmã, Centro, Cláudia, olha lá, Ivonildes, Marcelo, já sabiam? A Maria Alice também, que alegria em vê-la aqui. Então, o Advento é dividido nesses 2 momentos, tá? A nossa formação de hoje, ela vai deixar claro um tesouro do tempo do Advento que, por vezes, é esquecido. São as chamadas antífonas do UOL, as antífonas maiores. Quando é que são utilizadas essas antífonas? Na oração oficial da igreja. Qual é a oração oficial da igreja? A recitação dos salmos. Por que oração oficial da igreja? Porque sempre que o povo de Deus estava triste, ele compunha um salmo. O povo estava feliz, compunha um salmo. Estava bravo com o inimigo, compunha um salmo. Estava bravo com Deus, compunha um salmo. Os salmos, então, eles são oração oficial da igreja. Seguindo o costume judaico, nós cristãos continuamos santificando o nosso dia, rezando os salmos. Então, a igreja tem a chamada liturgia das horas, ou o chamado ofício divino, que vamos rezando e entregando o nosso dia a Deus. Então, temos a oração das laudes. Laudes em latim quer lembrar a palavra louvor, quando nós recordamos a ressurreição de Jesus. Depois, na parte da tarde, temos as chamadas vésperas, quando surge a primeira estrela no céu. Nós lembramos que a noite veio, mas temos a certeza de que o sol voltará. Então, neste momento, a gente lembra que Cristo morreu, mas que ele retornará. Temos à noite a oração das completas, e durante o dia temos as horas menores, que são as chamadas horas médias. Às 9 da manhã, a gente recorda o momento em que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Ao meio-dia, a gente lembra da crucificação. Às 3 da tarde, a gente lembra da morte do Senhor. Então, e de madrugada, nós tínhamos as chamadas matinas. Hoje elas podem ser acopladas em qualquer outro momento, que é o chamado ofício de leituras, né? Em que fazemos uma vigília para o Senhor através da palavra de Deus e de algum ensinamento da igreja. Então, a oração oficial da igreja, a mais importante oração da igreja, são os salmos. Isso está claro para todo mundo? Coloca lá, olha, estão levantando a mão ainda alguns. Perfeito. A Sandra Neves está perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, Sandra. Então, continuando. A oração oficial da igreja são os salmos. Essas antífonas maiores, que nós vamos falar um pouquinho hoje,
elas são colocadas na hora mais importante dessas que eu citei. Repetindo, a oração oficial da igreja são os salmos, e dentre todas as horas a gente tem uma que é mais importante, que é a oração das vésperas. Então, estas antífonas, elas são cantadas, são recitadas na oração das vésperas. Em qual momento? Antes de cantarmos o Evangelho da tarde. Qual que é o Evangelho da tarde? Que todos os dias os ordenados por obrigação e todos os fiéis devem, né, gostar e saborear a liturgia das horas, mas os ordenados por obrigação, né, nós prometemos na ordenação, recitar a liturgia das horas. Então, nas vésperas, antes do cântico evangélico, o cântico da tarde, que é o cântico mariano, Magnífica, esse que abrimos a nossa noite de formação recitando, nós, então, fazemos esta antífona maior, essas chamadas antífonas do ó. Tá certo? Por que ó? Ó é um invocativo, quer dizer, vinde. Então, a igreja, de 17 até o dia 23, 24, diz a Jesus, vinde, vinde, e depois dá um título messiânico, né? Então, ó significa vinde, e depois do ó a gente canta um título messiânico. Até aqui, alguma dúvida? Vou desligar o microfone. Se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam no comentário, para a gente dar o passo seguinte. Por favor, vamos lá. Ou se quiserem ligar o microfone também e fazer a pergunta em viva voz, pode ser. Nenhuma? Então, vou continuar. Então, vamos lá para a apresentação. Uhum. Vamos lá. Então, antífona. Estão enxergando? Alguém abre o microfone e fala para mim que eu coloquei tela inteira, por favor. Está aparecendo. Ok. Perfeito. Sim, estamos chegando. Tá bom. Então, no dia 17 de dezembro, a igreja invoca Jesus, então, repetindo, ó sabedoria. Então, ó e um título messiânico. O que ela diz no dia 17? Ó sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo, e atingis até os confins de todo o universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Ó sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo, e atingis até os confins de todo o universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Então, no dia 17, a igreja invoca Jesus desta forma. De onde que a igreja tira esta invocação? Ó sabedoria, ou em latim, ó sapiência. Precisamos lembrar do livro do Eclesiástico, quando lá diz, saí da boca do Altíssimo, diz a sabedoria, como a neblina cobria a terra. Então, o Criador de todas as coisas deu-me uma ordem. Ele me disse, instala-te em Jacó, em Israel terá a tua herança.
É um belo trecho, como nós podemos ver. A sabedoria que vem da boca de Deus é como que personificada na pessoa de Cristo Jesus. A sabedoria vem ao nosso encontro. Então, a igreja, antes de cantar o cântico de Maria, o Magnífica, com Maria, que é a imagem da igreja, invoca Jesus desta forma. Ó sabedoria, vem em nosso socorro. Ó sabedoria, vem nos ajudar. No dia 18 de dezembro, no segundo dia da Semana Santa do Natal, a igreja invoca Jesus como Adonai. Adonai significa Senhor. Ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na sarça ardente, e lhe destes vossa lei sobre o Sinai. Vinde salvar-nos com vosso braço poderoso. Esta invocação de Jesus quer nos lembrar que Adonai, quer nos lembrar esses dois títulos de Jesus, Adonai e braço poderoso. Se nós lembrarmos da Vigília Pascal, na Vigília Pascal nós cantamos aquele salmo que diz: a mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas, que é o Salmo 117. Então, irmãos, nesta invocação, chamando Jesus de Adonai e chamando Jesus de braço poderoso do Pai, nós reconhecemos que ele é o renovo de qual fala Isaías, que ele é o rebento da tribo de Jessé. Não é por acaso que na oração eucarística número 2, tem uma parte que ao recitá-la, nós, padres, falamos: estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Então, o Natal é importante, sem dúvidas, mas o Natal, ele tem uma ligação estreita com a Páscoa do Senhor. Sem a Páscoa do Senhor, nós não entenderemos o Natal. Então, essa invocação do dia 18 de dezembro nos quer lembrar isso. A terceira invocação, o terceiro dia da nossa Semana Santa do Natal. A terceira antífona do Ó chama Jesus de raiz de Jessé. Ó raiz de Jessé, ó estandarte levantado em sinal para as nações. Ante vós se calarão os reis da terra, e as nações implorarão misericórdia. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Quando nós cantamos isso, fica-nos claro aquele refrão popular, né? Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor. Está bem claro que o ramo que sai do tronco de Jessé e o rebento do qual repousa o Espírito Santo, o ramo é a Virgem Maria, Mãe de Deus, e o rebento é Cristo. Sim, o Filho da Virgem é um rebento, uma flor branca e vermelha, como diz o Cântico dos Cânticos, ao mesmo tempo escolhida dentre mil, flor que os anjos desejam contemplar, cujo perfume faz reviver os mortos. E como ele próprio declara, ele é uma flor do campo. Está lá em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 1. O campo, com efeito, cobre-se de flores sem a intervenção do homem. Não é semeado por ninguém, não é cavado com enxada, nem adubado com esterco. Foi assim, de modo inteiramente semelhante, que o seio da Virgem Maria floresceu. Foi assim que as entranhas invioladas, íntegras e castas de Maria produziram como um prado eternamente verdejante, uma flor cuja beleza jamais conhecerá corrupção e cuja glória nunca haverá de declinar. Este é um dos sermões do Advento que fez São Bernardo. Então, no terceiro dia, nossa terceira antífona do Ó chama Jesus desta forma: ó raiz de Jessé, ó estandarte.
No quarto dia, nós pedimos, ó, repetindo que quer dizer vem, e chamamos Jesus de chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte estava sentado. Então, neste quarto dia, nós invocamos Jesus com este título. De que nos libertou Jesus? Por que Jesus é a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre? Existe um comentário de Santo Hilário, quando vai falar dessa antífona, que ele diz: é sabido que a arte de ensinar própria do verbo chama-se cetro, no Antigo Testamento, onde se diz: o cetro do seu reino é o cetro de retidão. Então, o ensino de Jesus é este ensino de retidão. Uma vez que essa retidão do cetro é a mesma que instrui para uma vida justa e proveitosa, e sendo este cetro o reino, é necessário que esta instrução seja a instrução do reino. Nosso próprio Senhor é chamado de cetro, por pregar uma doutrina proveitosa e moderada. Assim diz Isaías: um cetro sairá do tronco de Jessé. E para que ninguém ouse julgar que cetro significa um rigor tirânico, o profeta logo acrescenta: uma flor brotará de suas raízes e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. A severidade de um cetro é amenizada pela suavidade da flor, para que o rigor da doutrina não se afaste do caminho da felicidade perfeita. Assim, com este cetro é que Jesus governará os povos que lhe foram dados. Não é um cetro que se corrompe, perecível, frágil, mas antes é um cetro férreo, isto é, muito forte e firme, em virtude da solidez da sua natureza. No quinto dia, nós chamamos Jesus com o título Ó Oriens. Oriens significa em latim ó sol nascente. Jesus é o sol nascente e justiceiro, resplendor da luz eterna. Nós pedimos, ó vinde, iluminai os que jazem entre as trevas e na sombra do pecado e da morte estão sentados. Esta invocação de Jesus quer nos lembrar que o Oriente é o resplendor da luz eterna e o sol da justiça. Em lugar de sol nascente, justiceiro, resplendor de eterna glória, chamar o Cristo de Oriente encontra sua razão de ser na tradução do latim, porque diz: eis um homem cujo nome é Oriente. Está lá em Zacarias, capítulo 6, versículo 12. Com esta antífona, podemos projetar a imagem da volta de Cristo no fim dos tempos, quando o esplendor de sua luz vencerá para sempre as trevas que obscurecem a vida de muitos. O final da antífona é muito semelhante ao da precedente, ó chave de Davi. Por que isso é importante, né? Nós sabemos, na forma extraordinária da nossa missa, do rito latino, o padre celebrava olhando, juntamente com a Assembleia, para o Oriente, de onde o sol nasce e de onde, nós acreditamos, ele voltará. Então, a missa, ela nos lembra esse Oriente. O Papa Bento XVI, ao comentar se nós devíamos retomar, né, o costume de se celebrar para o Oriente, ele dizia: o nosso Oriente hoje já não é um Oriente físico, mas o nosso Oriente hoje é um Oriente espiritual. Por isso, o Papa sugeria, né, que o padre, ao presidir a Santa Missa, não se esquecesse disso. Então, ele pedia que se colocasse a cruz no centro do altar para que o padre tivesse essa certeza e essa lembrança. Ele voltará. Que o padre olhasse para o Oriente. Também a Assembleia olhasse para o Oriente. Visse que o centro não é o padre, mas que o centro é o Cristo que vem
nas espécies consagradas, também na pessoa do padre, e, sobretudo, neste altar que é o nosso oriente espiritual. O penúltimo dia das antífonas do Ó, ele chama Jesus de Rei das Nações, Rex Gentium, desejado dos povos, pedra angular, que os opostos unis, ó vinde e salvai esse homem tão frágil, que um dia criastes do barro da terra. Esta antífona quer nos lembrar que o Rei das Nações, o Criador, vai restituir o homem pecador. Para entender esta antífona, a gente tem que ir no finalzinho dela, olha. Criastes do barro da terra. Então, o Rei das Nações, o Criador, vai restituir ao homem pecador, com a sua salvação, a imagem e semelhanças perdidas. Cristo vai, pela sua redenção, congregar na unidade todos os filhos dispersos. E assim, haverá um só rebanho e um só pastor. Tudo isso vai se realizar onde? Na edificação da igreja. A igreja é o corpo místico do Senhor. Então, Jesus nos congrega. É tão belo quando no início da missa a gente diz: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo derramado em nossos corações tem um nome. O amor de Cristo derramado em nossos corações é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Então, como é belo quando a gente entende isso, que Jesus e o Pai nos dão o Espírito, que nos congrega, que nos reúne. É tão belo pensar quando Paulo diz: quem nos poderá separar do amor de Deus? Ou seja, quem nos poderá separar desta união espiritual que depois do batismo existe entre mim e Deus e entre mim e ti, né? Entre mim e nós, entre eu e nós, melhor dizendo. Quem nos poderá separar? Nada, nem distância, nem morte, nem perseguição. Nada nos pode separar do amor de Deus. Então, esta invocação é a penúltima que nós fazemos a Jesus Cristo, ó Rei das Nações. A última antífona, a última invocação que fazemos de Jesus se dá no dia 23 de dezembro, quando nós o invocamos como Emanuel, Deus conosco, Rei legislador, esperança das nações e dos povos, Salvador. Vinde, enfim, para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. Esta invocação, o tema desta antífona, ela continua o da anterior, né? Podemos nos perguntar, será que Deus legisla à maneira de um legislador da sociedade civil? Será que ele é um juiz, como são os juízes desta terra? Vamos escutar o que ele mesmo nos responde. Está lá em Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Este mandamento que hoje eu te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. Sim, porque a palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. E dou-vos um novo mandamento, disse Jesus em João 13, 34. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nunca devemos esquecer que o nosso verdadeiro Rei, legislador e salvador é o Cristo. Ele não é como os reis desta terra. Só um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar e condenar. Está lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Então, as antífonas do Ó são um grande chamado da igreja ao seu Senhor. Repetindo, elas são recitadas na oração oficial da igreja, que são a recitação dos salmos, que é a oração das horas. Então, na hora mais importante, que é a hora das vésperas, a igreja recita essas antífonas antes de cantar o Magnífica, a oração da Virgem Santíssima. A oração esta que ela contempla os feitos do Senhor na história.
Então, estas invocações, quem chama, chama daqui para lá. E quem responde, responde de lá para cá. Então, se nós chamamos no dia 17, sabedoria, no dia 18, Adonai, no dia 19, raiz de Jessé, no dia 20, chave de Davi, no dia 21, Oriens, no dia 22, rei das nações, e no dia 23, Emanuel, Deus vai responder de 23 para 17. Se nós chamamos, repetindo, de 17 para 23, Deus responde de 23 para 17. O que forma a resposta de Deus? Se a gente pegar a primeira letra e formar um acróstico, nós teremos ero em latim quer dizer eu estarei, ou eu virei, e cras, que quer dizer amanhã. Ero cras, isto é, estarei aí amanhã. A igreja chama o seu Senhor e ele diz, eu virei, eu estarei aí amanhã. Então é como se Cristo dissesse, fiquem firmes, fiquem fortes, eu estou pertinho de vocês. Não temam, porque eu estou com vocês. Então, meus irmãos, um pouquinho do que são as antífonas, eu apresentei nesses slides, agora eu queria abrir para perguntas, né? Repetindo e resumindo. O advento é dividido em 2 momentos. No primeiro momento, do primeiro domingo do advento até o dia 16 de dezembro, nós celebramos o advento escatológico. Jesus virá uma segunda vez, ele virá na parousia, julgar vivos e mortos. Naquele tremendo e glorioso dia, ele nos julgará. Depois de 17 até 23, nós celebramos a Semana Santa do Natal, o advento histórico do Senhor, quando ele veio no seio da Virgem Maria. Neste advento histórico, nós temos essas antífonas, o antifonário do Ó, que são rezadas na reza, na oração das vésperas, oração mais importante do ofício divino ou da liturgia das horas, antes do canto de Maria. As antífonas do Ó são rezadas somente antes do Magnífica? Não. Elas também são rezadas, quem for à missa, nessa Semana Santa do Natal, vai perceber que antes do Evangelho, naquela aclamação, no refrão aleluiático, elas serão cantadas. No dia 17, igualzinho se canta na liturgia das horas, se vai cantar antes do Evangelho. No dia 18 também é igualzinho, chamaremos Jesus de Adonai. No dia 19, igualzinho. No dia 20 também é igual, quando chamaremos Jesus de chave de Davi. No dia 21 não é igual. Vamos chamar Jesus de Oriens na missa, na aclamação ao Evangelho, somente no dia 24 pela manhã. Na missa matutina do dia 24, antes do Evangelho, nós chamaríamos de Jesus de Ó Orientes, ou seja, Ó Sol do Oriente. No dia 22 e 23, na missa, antes do Evangelho, nós chamaremos Jesus de Ó Rei das Nações. E no dia 21 de dezembro, na missa, nós chamaremos Jesus de Emanuel. Eu pesquisei hoje durante o dia inteiro porque ocorre essa inversão e eu não consegui trazer para vocês o porquê se deu essa inversão, né? Poderia ser igual é na liturgia das horas, igual é nas vésperas, também na missa, mas não acontece dessa forma. Então, com o antifonário do Ó, com as antífonas do Ó, a gente ressalta esta vinda histórica de Jesus, essa ansiedade da igreja que espera o seu Senhor. Lá em Apocalipse, nós encontramos o Espírito e a esposa dizem, vem.
Então, esta espera que se dará na parousia, quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, nós queremos relembrar também e ressaltar na Semana Santa do Natal, quando ele vem na história, quando ele vem ser uma criança em nosso meio, mas uma criança, como eu disse numa das antífonas, que tem a missão de nos resgatar. O Natal não pode ser visto desconectado, desconexo da Páscoa do Senhor. O Natal também é pascal, não pode esquecer isso. Então, vigia, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Esse Jesus que veio no Natal, esse Jesus que virá na parousia, é o Jesus que vem nas espécies consagradas, na Assembleia Reunida, é o Jesus que vem, como diz o prefácio, em cada pessoa humana, é o Jesus que vem na pessoa dos fragilizados, na pessoa dos marginalizados. Então, que celebrando esses dois aspectos do Advento, não esqueçamos nunca que o Advento é o tempo da igreja. A igreja vive um presente Advento. A igreja, em toda a missa, ela diz: anunciamos, Senhor, sua morte, proclamamos sua ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. A igreja sempre dirá: Maranatá. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste cálice, se anuncia a morte do Senhor e se fica esperando a sua vinda. A igreja vive sempre este advento. Que nós não nos esqueçamos disso. Eu vou pedir que vocês façam as perguntas, eu vou anotando, aí eu respondo todas, porque talvez tenha alguma convergente. Pode ser? Então, eu anotei a do Luiz aqui, que é falando por que formamos esse acróstico, né, Aerocras, e depois, por que não há essa valorização da liturgia das horas na liturgia da missa, né? Primeiro, esta questão do ó, ele gerou uma devoção muito grande a Nossa Senhora do Ó, ou Nossa Senhora Grávida, ou Nossa Senhora da Expectação. É este o nome que ganha a imagem da Senhora do Ó, celebrada 18 de dezembro, né? Nossa Senhora do Ó, ou da Expectação. Eu não fiz isso sozinho, né? Eu me baseei neste livro, Antífonas do Ó, do Jomar Vineron. Então, eu me baseei neste livro aqui, do Jomar Vineron. Ele explica tanto as antífonas do Ó, quanto o refrão aleluiático. Este livro é muito bonito. Estas imagens que eu coloquei do Cláudio Pastro também são tiradas deste livro. Então, aqui, um pouquinho, como disse o Luiz, né, do conteúdo teológico das antífonas, do antifonário do Ó. As antífonas do Ó, elas são cantadas. A igreja pede que nós as cantemos, sobretudo na novena de Natal. Isso é tão forte no Brasil que teve um padre, né, hoje ele deixou o ministério, ele é compositor e cantor, que é o Reginaldo Veloso. Ele compôs 2 antífonas a mais, para quem for fazer a novena de Natal, também ter antífonas para serem cantadas. Então, o Reginaldo Veloso, além de compor versões das 7 antífonas no português, em versões populares, ele criou mais 2. A gente pode acompanhar neste livro das Pias Discípulas, que elas propõem aqui um ofício da novena de Natal. E aqui traz, então, estas antífonas, as 2 que foram inventadas, assim a gente pode dizer, e as outras 7 que são versões dos textos litúrgicos e aprovados, certo? Um livro também que eu me baseei para falar do advento histórico, do advento escatológico, e que eu recomendo, é este do padre Bruno Carneiro Lima, que ele é um monge, né? Ele fala sobre o ciclo do Natal. Aqui ele explica tanto o advento histórico quanto o advento escatológico, e depois as 5 festas natalinas. Então, fica muito bom, fica esta dica aqui. Agora, sobre a primeira pergunta, né? Como que se formou o acróstico? Vamos lá. Quem está com caderno, vai anotando, por favor.
Então, dia 17, a gente vai chamar Jesus de sabedoria. Ó sabedoria, coloca só o S aí. S de sabedoria. No dia 18, a gente vai chamar Jesus de Adonai. Coloca o A aí. No dia 19, a gente vai chamar Jesus de Raiz de Jessé. No dia 20, a gente vai chamar Jesus de Chave de Davi. No dia 21, a gente vai falar, ó vem Oriente, que eu expliquei para vocês. Oriens significa sol nascente, sol do Oriente. Então, coloca o O aí. No dia 22, nós vamos chamar Jesus de Rei das Nações. Coloca o R aí. R de Rei das Nações. E no último dia, a gente vai falar, ó Emanuel. Então, repetindo, 17S, 18A, 19R, 20C, 21 de dezembro O, 22 de dezembro R e 23 E. Palavra E, né? Então, nós temos aí estas palavras. Quem chama, se eu chamar vocês, ó irmã, a minha voz sai daqui para lá. E a irmã vai me responder daí para cá. Então, se a igreja chamou Jesus de 17 para 23, Jesus vai responder de 23 para 17. Tá claro isso? Como um eco. Então, eu chamei Jesus de 17 para 23, ele vai me responder de 23 para 17. O que ele vai responder? Vamos lá. E do 23, R do 22 e O do 21. Ero. Ero, em latim, significa eu estarei ou eu virei. Ero. E depois nós temos C-R-A-S. Cras. Cras quer dizer amanhã. Ero, cras. Então, enquanto a igreja diz ó, Jesus responde ero, cras. Ó quer dizer vinde, vem, e Jesus responde estarei aí amanhã. Eu virei aí amanhã. Então a igreja chama e o seu Senhor responde. O Espírito e a esposa, o Espírito e a igreja dizem vinde, e Jesus responde estarei aí amanhã. Então é assim que se formou este acróstico ero-cras, né? Para nunca esquecer o que é cras, lembrem de Santo Expedito. Santo Expedito queria se converter. Todo dia ele pensava em converter. Aí passava o corvo e gritava, cras, cras, que quer dizer, amanhã você se converte. Até que ele ficou bravo, pisou no corvo, que simbolizava o demônio, e diz, não é amanhã, é hoje. Então, para não esquecer o que significa cras, lembra do corvo. Ero, cras, estarei, ouvirei, aí amanhã. Depois a segunda pergunta do Luiz falava um pouquinho por que não valorizar estas antífonas? Por que não valorizar o antifonário? Nós temos no missal uma antífona de entrada, uma antífona de comunhão e temos, como foi lembrado, antífonas na liturgia das horas. Por que não são valorizadas? Quero pensar, Luiz, que é o desconhecimento, né? O povo não conhece, e por isso não valoriza, né? Como se amar aquilo que não se conhece? Como amar aquilo que não se conhece? Então, acredito que seja por isso. Depois da formação, aí a gente cobra, né? Porque depois de ensinado, o povo pode ser cobrado. A quem muito é dado, muito também é exigido, muito é pedido. Então, nas formações, eu noto muito esse esforço, né, da Comissão Diocesana de Liturgia também, de ensinar, de que o povo não cante somente aquilo que é bonito, mas aquilo que tem sentido, né, aquilo que é belo e especial. Amém? Tem muita gente bacana, muita gente conhecida, outros irmãos, se Deus quiser, ainda terei a oportunidade de estar junto e conhecer. A irmã diz, nós religiosos também assumimos a missão, né, no dia das profissões. Que bacana, que bom.
Tem mais alguma pergunta? A Rosiane diz, ouvi falar das antífonas no O na Unisal, no ano passado. Eu peço licença de vocês um minuto. Vocês querem ouvir uma das antífonas musicada pelo padre, que hoje já não exerce o ministério, Reginaldo Veloso? Sim? Então eu vou desligar meu microfone, a câmera aqui, e vou colocar para a gente. Entrou. Estandarte bem alto levantado, um sinal para todas as nações. Frente a ti ficam mudos os barões, clama o povo e só quer ser escutado. Vem, Senhor, libertar o escravizado. Não demores, escuta as rogações, oh. Venha, filho de Maria, vem dos tristes alegria. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações. Pronto. Então, essa é uma versão, né, que fez o Reginaldo Veloso, das antífonas do O. Como nós sabemos, aqueles compositores no nosso país, infelizmente, não são de todos os estados ou de todas as regiões. Então, graças a Deus, a região norte e nordeste compõe muito. Então, ele tem esse ritmo gostoso, esse ritmo bonito, e que, por vezes, nós que somos aqui do sudeste, estranhamos. Mas também fica... Tomara que Deus suscite, que a gente também trabalhe a questão da música mais para este lado, para ter também músicas mais de acordo com a nossa identidade, digamos assim. Mas é muito bela, penso eu, né? Gostaram?